Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e por histórias de horror. A gente tá aí nessa maratona de 15 dias de mitologia, falando de monstros, deuses e heróis das mais diferentes culturas. E hoje eu trouxe um vídeo sobre uma obra que vocês pedem há muito tempo lá no meu Instagram. Uma das mensagens que eu mais recebo lá no direct é a seguinte: Felipe, fala do filme de Van Helsing, fala das criaturas de Van Helsing, o lobisomem de Van Helsing, o Drácula de Van Helsing. Pois bem, demorou, mas chegou. No vídeo de hoje, a gente vai contar a história completa do Van Helsing de 2004 e dos 8 monstros e criaturas que fazem parte do universo do filme, buscando a origem de todos eles na mitologia e na literatura. Bora lá então! Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que se você curte meu trabalho e quer me dar um apoio financeiro, você pode me ajudar e ainda garantir para você um serviço de VPN muito massa com o qual eu fiz uma parceria, que é o CyberGhost. Usando o meu link de compra que está aqui na descrição, você assina o plano deles com um desconto de 73%, pagando só R$ 13,29 por mês para poder manter os seus dados seguros contra hackers na internet e também para poder desbloquear sites e streamings estrangeiros como o Disney Plus e a Netflix norte-americana. Corre lá e aproveita o seu desconto. Falando então sobre o Van Helsing, esse personagem é apresentado pra gente como protagonista do filme Van Helsing, o Caçador de Monstros de 2004, interpretado pelo Hugh Jackman. Um filme que fez muito sucesso na época, principalmente com pessoas tipo eu, que na época eram crianças e gostavam de filmes de monstros. Mas como vocês devem saber, o Van Helsing do filme é só um dos vários personagens dessa obra que é inspirado em personagens literários. A história do filme, na verdade, é uma mistura de conceitos das obras literárias clássicas de horror gótico, como Drácula, Frankenstein, o Médico e o Monstro e o mito universal do lobisomem também. O Van Helsing original é um personagem do livro Drácula, do Bram Stoker, chamado Abraham Van Helsing. No livro, ele é um professor de antropologia e filosofia e um cientista que se especializa em doenças obscuras, atuando com métodos pouco ortodoxos, utilizando símbolos religiosos nos seus procedimentos. Ele é o personagem principal que caça o Drácula ao longo do livro, começando com a sua caçada em Londres e terminando na Transilvânia. Com o passar dos anos, conforme várias adaptações da história do Drácula foram sendo lançadas, o Van Helsing acabou se tornando reconhecido na cultura pop como um caçador de vampiros e monstros, mais do que como um professor ou cientista. E foi essa ideia dele enquanto caçador que inspirou o personagem do filme do Hugh Jackman. Só para avisar vocês aqui, se vocês querem saber mais sobre o Van Helsing original do livro Drácula, assim como o Conde Drácula original, não deixa de se inscrever no canal, porque outubro tá chegando e vocês sabem que em outubro a gente tem maratona de vídeos de horror todo dia. E eu já tô desde já preparando um roteiro muito especial sobre a história do Drácula para vocês. Então se inscreve e ativa o sininho para ficar de olho. Sobre o Van Helsing de 2004 então, a história dele é bem diferente do personagem original. Inclusive, o filme deixa algumas lacunas sobre o passado dele, os segredos sobre o seu passado, sem resposta, só algumas pistas implícitas. Mas essas lacunas são preenchidas com poucas informações que nós temos no curta animado chamado Van Helsing Missão Londres, que foi lançado no mesmo ano que o filme, que conta uma história pequena que acontece antes dos eventos do filme. E no videogame de Van Helsing lançado para o PlayStation 2, que traz alguns diálogos a mais que no filme também, além de algumas conexões com a mitologia bíblica. Algumas pessoas se perguntam qual é o nome do personagem Van Helsing no filme. Aparentemente ele não se chama Abraham, como no livro do Drácula, mas também não dá pra gente ter certeza de qual é o nome real dele. Na maior parte da história, ele não é chamado pelo seu primeiro nome, ele é chamado só pelo sobrenome Van Helsing. Inclusive nos créditos, ele é creditado apenas como Van Helsing. Muita gente, quando assiste ao filme, entende que o primeiro nome dele seria Gabriel, já que
que o Drácula usa esse nome, Gabriel, para se referir a ele no filme. Mas não dá para ter certeza que o nome dele enquanto humano é esse mesmo, porque o próprio Van Helsing não entende muito bem por que ele está sendo chamado de Gabriel pelo Drácula, já que para ele o nome dele não é esse. No videogame, inclusive, isso fica bem claro, o Van Helsing fica tipo assim, Gabriel, tá me estranhando, cara? Eu sou Van Helsing. Então, como no filme o Van Helsing não tem memórias, a gente pode entender que ele não sabe qual é o seu primeiro nome. A galera, no geral, chamava ele só pelo sobrenome mesmo. O mistério que o Drácula nos revela no final do filme é que esse nome, Gabriel, era um nome original do Van Helsing antes dele se tornar humano, quando ele ainda era um anjo. Pera aí, Felipe. Oi? Anjo? Sim, cambada, isso não fica 100% explícito no filme, mas a verdade é que o Van Helsing originalmente era um anjo, o famoso Arcanjo Gabriel. Inclusive, eu vou colocar já os arcanjos como a primeira criatura mitológica das 8 que aparecem nesse filme, embora ele não chegue a aparecer visualmente na sua forma angelical. Segundo a mitologia e tradições cristãs e hebraicas, um arcanjo é uma espécie de anjo da mais alta ordem na hierarquia celeste que serve como mensageiro de Deus, sendo que, de acordo com a Bíblia, só existiam 7 arcanjos. Um deles seria o anjo Gabriel, muitas vezes chamado de mão direita de Deus, assim como ele é chamado ali no filme quando dizem que a mão direita de Deus foi quem matou o Drácula. Na religião cristã, o Gabriel é o anunciador da vinda palavra, que anuncia a encarnação do Verbo de Deus, que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus Cristo e que também avisou a Zacarias que ele seria pai de João Batista. No Islã, Gabriel é o espírito repleto de fé que ditou o Alcorão para o profeta Maomé. E no judaísmo, Gabriel é o príncipe do fogo, aquele que destrói as cidades decadentes de Sodoma e Gomorra, porque ele é um anjo guerreiro e, quando necessário, ele também é o anjo da vingança. É essa vertente de anjo guerreiro que a história de Van Helsing adapta para o universo do filme. No passado, depois do Gabriel, o anjo Gabriel ali, ter vindo para a Terra muitas vezes, fosse para trazer mensagens ou para destruir cidades, Deus teria pedido que ele descesse para a Terra sob uma forma de carne e osso, tornando-se um humano e vivendo entre eles. Durante o seu tempo na Terra, Gabriel travou grandes batalhas até que em algum momento perto do ano 1460, ele estava a serviço dos Cavaleiros da Sagrada Ordem, quando ele conheceu o Conde Vladislaus Drácula, que lutou ao lado dele e de quem ele se tornou um amigo muito próximo. Esse Conde Drácula era um humano comum nascido em 1422, filho do ancião Valerius o Primogênito, que é aquele ancestral da Ana Valerius tão citado no filme. É dito no filme que, durante uma grande batalha, por alguma razão, o Gabriel foi obrigado a assassinar o Drácula em nome da Sagrada Ordem em 1462. Mas no videogame é revelado que a razão era a seguinte: os Cavaleiros da Sagrada Ordem faziam um juramento de celibato, mas o Drácula se apaixonou por uma mulher e quebrou seus votos, e essa mulher foi banida e morta. Ele então tentou trazer a sua amada de volta usando magia das trevas, o que fez com que o Gabriel não tivesse outra escolha senão matá-lo. Incapaz de lidar com a culpa de ter matado o amigo, o Gabriel teve suas memórias apagadas por Deus e a partir dali se esqueceu de quem ele realmente era, destinado a viver sem memória, vagando pela terra e lutando contra o mal do mundo. Acontece que enquanto isso, o espírito do Conde Drácula chegou no inferno e lá ele fez um pacto com Satanás. Satã concedeu a ele uma nova vida, mas com algumas condições. Drácula voltaria na forma de um monstro que teria que se alimentar de sangue dos outros para sobreviver. O pai do Drácula, o ancião Valerius, ficou horrorizado com a natureza do filho e o baniu para uma fortaleza gelada, mandando ele por uma porta da qual era impossível ele voltar andando. Acontece que Satanás então concedeu asas para o Drácula, para que ele pudesse ir e vir quando bem quisesse ali para a terra natal dele. E assim, com as suas asas, suas presas e a sua sede por sangue, Drácula se tornou o primeiro dos vampiros.
Sendo assim, os vampiros a segunda criatura da lista a ser apresentada no filme. Na literatura, o Conde Drácula é o monstro mais famoso de toda a ficção, e de acordo com o livro dos recordes, ele é o vilão fictício com o maior número de aparições na mídia, seja de forma direta ou indireta. O autor Bram Stoker se aprofundou nas lendas sombrias da Romênia medieval para imortalizar as principais características dos vampiros enquanto seres sobrenaturais, como a aversão a símbolos religiosos, a aversão a alho e a morte por estacas. Embora o Bram Stoker não tenha sido o primeiro a escrever sobre vampiros na literatura, muitos outros já tinham escrito antes dele. Mas o Bram Stoker também foi o responsável por criar as Noivas do Drácula, que no livro original são 3 vampiras sedutoras que vivem com o conde no castelo na Transilvânia, onde elas atraem seres humanos do sexo masculino, mas originalmente elas são chamadas de Irmãs Estranhas, e elas foram ganhar essa visão de companheiras românticas / sexuais do Drácula só mesmo no cinema. Aí no filme de Van Helsing, as 3 eram mulheres que o Drácula transformou em vampiras ao longo dos séculos para lhes servir de companhia e para cumprir as suas ordens quando ele queria matar ou sequestrar alguém. A primeira noiva se chama Verona, a segunda se chama Mariska e a terceira se chama Alira, sendo que essa Alira foi não somente a última a ser transformada, mas ela era também parte do grupo da Ena, que costumava lutar contra o Conde Drácula, e era uma amiga da Ena até trair o grupo dela quando o Drácula ofereceu para ela a imortalidade e várias riquezas se ela se juntasse a ele. Aí no filme, a intenção do Drácula com essas noivas era não apenas que elas fossem a sua companhia, mas era também que elas gerassem os seus filhos, com os quais ele pretendia formar um grande exército de pequenos demônios vampíricos, que são a terceira criatura aqui da lista. Os demônios vampíricos são uma raça inumana de seres parecidos com morcegos monstruosos que nascem do cruzamento de uma vampira com um vampiro original. Como regra geral nas principais lendas e mitos sobre vampirismo, os corpos dos vampiros eram incapazes de gerar seres vivos, existindo ali exceções nos casos onde o pai, como no caso do Drácula, era um vampiro ancião, ou aqui no caso da história, é o primeiro vampiro de todos criado pelo diabo. Ainda assim, como esses filhos do Drácula não são criaturas de Deus, eles nascem sem vida, como seres mortos presos em casulos, e era necessário que o Drácula buscasse alguma forma de dar vida a eles. É por isso que logo no início do filme nós descobrimos que no ano de 1887 o Drácula entrou em contato com o cientista Dr. Frankenstein, incentivando ele a continuar com as suas pesquisas na intenção de fazer uma criatura que pudesse provar que Deus não era o único capaz de conceder vida. E assim, o Dr. Frankenstein insistiu nas suas experiências até criar o seu monstro, que ficaria conhecido como o Monstro de Frankenstein, sendo a 4ª criatura desse universo. O Frankenstein original não é um ser mitológico, ele é inteiramente criação da autora Mary Shelley, embora, é claro, ela tenha se inspirado nas lendas e mitos sobre mortos-vivos, chamados também de não-mortos, que existiam aí desde a Grécia Antiga. No livro, o jovem estudante de medicina Victor Frankenstein dá vida para uma criatura a partir de cadáveres. Esse monstro, abandonado pelo seu criador, começa a assimilar os sentimentos humanos e a compreender a condição triste em que ele vive, se revoltando e perseguindo o Dr. Frankenstein. Já ali no filme do Van Helsing, o Drácula pretende usar o corpo daquela criatura para canalizar a energia e repetir o experimento de criar vida com os seus filhos demônios vampíricos. Como o Dr. Frankenstein se recusa a ajudar nesse plano, o Drácula mata o Doutor, e isso faz com que a criatura, revoltada com o assassinato do seu criador, fuja com o corpo do pai. E aí nós temos no filme uma ótima referência à cena da morte do Frankenstein no filme clássico da Universal, que é a cena dele preso no moinho pegando fogo. Sem ter o monstro de Frankenstein para continuar com seus planos, o Drácula teve que começar a buscar outras formas de conceder vida aos seus filhos. Ele passou então a contar com a ajuda do Igor, que era o assistente corcunda do Dr. Frankenstein, que traiu seu mestre original e passou para o lado do Drácula quando ele o convenceu a atrair o cientista. E o Igor também é um dos monstros desse filme, uma das criaturas adaptadas de outras obras de horror. Mas que tipo de criatura ele é? Bom, aí é que tá.
Ele é um corcunda. Exatamente, deixa eu explicar. Era comum que em lendas antigas e mitos do passado, algumas deficiências físicas fossem associadas a um mal sobrenatural. Mulheres que possuíam alguma deficiência ou deformidade no corpo, por exemplo, na Idade Média, eram consideradas como bruxas. E da mesma forma, por muito tempo, homens corcundas eram considerados anomalias, filhos vindos de pactos com demônios ou seres criados por bruxas. E por isso, por séculos, tornou-se comum usar a figura do corcunda como um monstro nas histórias de terror. E nas décadas de 30 e 40, era comum que essa figura do corcunda fosse usada como uma criatura medonha nos filmes de horror da Universal, que faziam um tremendo sucesso por aí. Não é à toa que o primeiro de todos os filmes de monstros da Universal a ser lançado na história foi o Corcunda de Notre Dame em 1921. Inclusive, eu falo um pouquinho mais sobre isso lá no meu vídeo sobre os 10 monstros do Dark Universe, onde eu conto a história de todos esses monstros clássicos do cinema. Mas enfim, especificamente sobre o Igor. No livro original de Frankenstein, o cientista não tem nenhum assistente de laboratório. Esse personagem não existe no livro então. Foi no filme da Universal, que adaptou a história para o cinema, que eles decidiram criar esse personagem. E para não ser simplesmente um humano qualquer, eles colocaram ele como um corcunda para causar medo no público. Só que no primeiro filme do Frankenstein, esse corcunda se chamava Fritz. Somente nos outros filmes de Frankenstein e nas outras adaptações de histórias de horror feitas ao longo das décadas no cinema, é que a figura desse corcunda assistente de laboratório foi chamada de Igor e apareceu repetidamente com esse nome em vários filmes. Mas enfim, além do filme do Van Helsing, o Igor se torna então esse assistente monstruoso do Conde Drácula, recebendo ordens o tempo todo, tendo que fazer todo o trabalho pesado e sendo meio que promovido a mestre dos Duergs, que são os escravos do Drácula e a sexta espécie de criatura apresentada aqui no vídeo. Os Duergs são uma espécie de anão com intelecto menos desenvolvido e especialistas em habilidades mecânicas que vivem em grupo e precisam de um líder para conseguir sobreviver em bando. O líder deles, no caso do filme, é o Drácula, e eles servem sem questionar a qualquer ordem do vampiro. Esse termo Duerg era usado na antiguidade em algumas lendas e mitos dos Países Baixos na Europa. Inclusive, Duerg é a palavra em holandês que significa anão. Agora, em relação aos óculos de proteção e as roupas que eles usam ali no filme, isso não é da mitologia não, é só o jeito do filme demonstrar mesmo que eles são operários que trabalham com mecânica e eletricidade. Beleza, então, mas vamos lembrar o que estava rolando com o nosso anjo encarnado, Gabriel, agora desmemoriado, sem saber o seu nome, enquanto Drácula conquistava todas essas noivas, filhos, assistentes e escravos ao longo dos séculos. Fazia 400 anos que o Gabriel vinha vagando pela Terra, até que um dia, após uma batalha, ele foi encontrado quase morto nas escadas do Vaticano. A partir daí, ele passou a trabalhar oficialmente para a igreja como caçador de monstros, e já era conhecido por todos como Van Helsing. Foi então que ele foi chamado para Londres para investigar uma série de assassinatos horríveis que foram cometidos pelo cientista Dr. Jekyll na forma do seu alter ego maligno Sr. Hyde. Esse personagem é o nosso 7º monstro aqui da lista, adaptado do livro O Médico e o Monstro, do autor Robert Louis Stevenson. Nesse livro, um advogado londrino chamado Gabriel, vejam só, que coincidência, investiga estranhas ocorrências entre o seu velho amigo Dr. Henry Jekyll e o malvado Sr. Edward Hyde, que é a sua personalidade alternativa. Numa tentativa de esconder essa personalidade ruim que existia dentro dele, o Dr. Jekyll desenvolveu um soro e aplicou o soro nele mesmo, mas isso acabou fazendo com que ele se transformasse no Sr. Hyde, se tornando uma criatura horrível, sem compaixão ou remorso. No curta animado que mostra o Van Helsing em Londres, a gente acompanha ele perseguindo o Sr. Hyde por Londres, salvando a Rainha Vitória, e depois ele segue o monstro até Paris, onde nós temos a cena inicial dele no filme de 2004. Inclusive, é interessante lembrar
lembrar que a cena da luta onde o Van Helsing derrota o Sr. Hyde acontece na igreja de Notre Dame, com direito à referência ao sino e tudo mais, para tentar fazer uma referência 2 em 1 aí a monstros dos filmes da Universal, tanto o Médico e o Monstro quanto o Quasimodo do Corcunda de Notre Dame. A partir daí então a gente prossegue com a história do filme que vocês já conhecem. O Van Helsing é mandado pelo Vaticano para a Transilvânia com a missão de matar o Conde Drácula e impedir que o último membro da família Valerius, que é a sua crushzinha ali no filme, Anna Valerius, caia no purgatório, já que séculos antes, o tal do Valerius, o primogênito lá, o ancião, pai do Conde Drácula, ele fez um pacto com Deus de que os seus descendentes que morressem jamais poderiam conquistar o paraíso depois da morte, até que o Conde Drácula fosse derrotado. Quando a gente conhece a Anna ali no filme, a gente vê ela e o irmão sendo atacados por um lobisomem que é controlado como servo do Drácula. E nesse ataque, o irmão dela, Velkan, acaba sendo transformado em lobisomem também. Essa ideia de que o Drácula tinha domínio sobre os lobisomens já foi usada em outras versões aí do personagem na literatura, até porque no livro original do Bram Stoker, uma das suas habilidades enquanto vampiro era a de se transformar em lobo. O lobisomem é então a 8ª e última criatura que temos aqui, sendo que ele dispensa apresentações, né? Afinal, ele pode ter a sua origem nos mitos gregos, mas ele tem também as suas próprias versões aqui no folclore brasileiro. E essa criatura vai ter um vídeo só pra ela daqui a alguns dias aqui no canal. Fica de olho. Em quase todas as vertentes dos mitos, os licantropos eram homens amaldiçoados que se transformavam nas noites de lua cheia e que podiam ser derrotados com prata. E em várias obras fictícias, eles já foram representados como inimigos naturais dos vampiros. Isso faz com que o lobisomem seja uma das criaturas mais importantes do filme, já que, conforme a história vai se desenrolando, o próprio Van Helsing é atacado pelo Velkan e transformado em lobisomem também. Isso é o que dá para ele a chance de derrotar o mestre dos vampiros, já que eles descobrem no final do filme que a única forma de matar o Conde Drácula é com uma mordida de lobisomem, já que ele é imune aos outros meios convencionais de se matar um vampiro. Infelizmente, enquanto a sua forma de lobisomem é o que permite que o Van Helsing mate o seu arqui-inimigo, ela também é responsável por causar a morte da sua crush. Ele mata a Anna Valerius no exato momento em que ela injeta nele a cura para a maldição do lobo. E aí a gente tem aquele final triste, numa cena um tanto tosca, mas bem massa, do Van Helsing lobisomem chorando enquanto o filme encaminha para o seu final. No mais, eu acho que Van Helsing é um filme que, mesmo com alguns defeitos, ainda vale muito a pena, porque ele consegue fazer de forma bem criativa uma coisa que vocês sabem que eu já falei em vários vídeos que eu morro de vontade de ver a Universal fazendo um dia, que é juntar todos os monstros clássicos dos seus filmes de horror num universo compartilhado, da mesma forma que ela já fez nas décadas de 40 e 50, como eu já contei lá no outro vídeo. Ele é cheio de referências literárias, adaptando grandes nomes da literatura gótica e criando uma mitologia própria bem massa que eu tinha vontade de ver ganhando as telas aí numa nova adaptação algum dia, quem sabe? Bom, gente, é isso. Deixa aí os seus comentários sobre a história de Van Helsing. Não esquece que o link do CyberGhost VPN tá aqui na descrição para quem puder contribuir. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!